As causas da tragédia. Hotel que pegou fogo em Braço do Norte estava com alvarados acontecido. 3 pessoas morreram. Investigação. Facção de São Paulo está por trás com pedido de resgate em Florianópolis. A polícia procura agora por 20 criminosos. Operação Onipresença. Ministério Público denuncia por estelionato 26 suspeitos de assinar a folha, ponto, e abandonar as emergências do Hospital Universitário em Florianópolis. Correria de última hora. Filas se formaram para a regularização do título de eleitor em Santa Catarina. Lançado hoje o programa com ações voltadas para a inclusão e mobilidade de deficientes físicos na capital. Alerta no frio, porque os incêndios são cada vez mais comuns nesta época. O cara luta pra conseguir as coisas de questão de segundos, assim, perder tudo. Dá, né? Boa noite. O hotel de Braço do Norte, no sul do estado, que pegou fogo na madrugada de domingo, deixando 3 mortos, estava com alvará de funcionamento atestado pelos bombeiros vencido. A informação foi divulgada pelo 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar. Ainda segundo a corporação, o proprietário teria que solicitar a renovação, o que não aconteceu. Já os sistemas de segurança estavam instalados e funcionando na noite do incêndio. Conforme a polícia e conforme a perícia, segundo os bombeiros, apenas com a investigação policial será possível esclarecer o motivo dos aparelhos não terem sido usados. O dono do imóvel nega irregularidades. As 3 vítimas fatais foram sepultadas hoje. Conforme o Corpo de Bombeiros, elas morreram por asfixia após a inalação da fumaça. Pois é, a polícia realizou hoje uma coletiva de imprensa para detalhar como foi a operação de resgate de uma mulher sequestrada em Florianópolis e levada para São Paulo. 20 suspeitos são procurados. Foi aqui nesta rua tranquila do bairro Lagoa da Conceição, em Florianópolis, que a vítima foi abordada. Exatamente neste ponto. A poucos metros de uma escola, a mulher de 32 anos foi cercada por pelo menos 6 homens. Eles a obrigaram a entrar num carro e daqui levaram a vítima até São Paulo. Foram algumas horas de negociação até que a ação rápida da Polícia Civil catarinense resgatasse a vítima. Bota a mão na cabeça! Mão na cabeça, mão na cabeça! Edmar Rodrigues Lourenço, de 34 anos, fazia a segurança do local quando foi surpreendido pela polícia. Até agora, ele é o único preso, mas a suspeita é de que pelo menos 20 pessoas envolvidas no crime. A investigação continua agora, prossegue exatamente para identificar e responsabilizar todos os que participaram de alguma maneira ou colaboraram com esse tipo de crime, com esse crime que aconteceu. O que chama mais a atenção foi o pedido de resgate. Os criminosos exigiam moedas virtuais, as chamadas bitcoins, um valor equivalente a 115 milhões de reais, o que demonstra que os criminosos sabiam com quem estavam negociando. O marido da vítima é empresário, mora em Florianópolis e é dono de uma das maiores casas de câmbio de moedas virtuais da América Latina. Ele sabe que a facilidade do mundo virtual poderia servir para proteger os criminosos. É uma tecnologia que ela prima pela privacidade. Então, prima para dizer, olha, nenhum funcionário de um banco teria acesso ao meu patrimônio. Ainda de acordo com o marido da vítima, este é o primeiro caso de resgate em moedas virtuais que se tem notícia no mundo. Agora, um pouco mais calmos, a família se recupera do susto. Com o passar do tempo, tendo profissionais do teu lado ali te ajudando o tempo inteiro, acaba te dando um pouco mais de tranquilidade. E eu descobri que o tempo realmente é nosso aliado. Graças a isso, essa mudança de, vamos falar, de entender esse tipo de coisa, porque eu sou do mercado que tudo acontece muito rápido, então eu tive que mudar o meu jeito de ser para entender uma situação como essa. E de alívio total quando eu vi minha esposa chegando. A DEIC, Diretoria Estadual de Investigação Criminal,
não descarta o envolvimento de uma facção criminosa, algo que ainda deve ser apurado pela polícia. Não se trata de uma situação de rua, digamos assim, de um sequestro relâmpago. O que a gente está falando é de um crime de extorsão mediante sequestro, como aconteceu muito na década de 90, onde a vítima é escolhida a dedo, são buscadas informações, eles levantam informações sobre essa vítima e ela então é escolhida para que alguém da sua família seja sequestrado. Não se mexe, não se mexe. Quase 2 anos após a deflagração da Operação Onipresença, que investigou médicos suspeitos de assinar a folha-ponto no Hospital Universitário do HU, da Universidade Federal de Santa Catarina, e abandonar as emergências para atender em clínicas e hospitais particulares, o Ministério Público Federal denunciou 26 médicos por estelionato. As denúncias protocoladas serão avaliadas pela Justiça Federal em Santa Catarina, que decidirá se acolhe os pedidos e também transforma os médicos em réus. Deflagrada no dia 9 de junho de 2015, a Operação Onipresença calculou um prejuízo total para a União em 5 anos de mais de 36 milhões de reais. Alguns médicos sequer compareciam para trabalhar e recebiam salário mensal entre 16 mil e 19 mil reais. Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal apreendeu na tarde de hoje, na BR-101 em Barra Velha, 215 quilos de cocaína e 15 quilos de crack. A droga estava dividida em 11 fardos e foi localizada em um fundo falso de um ônibus de turismo que estava circulando sem passageiros. O motorista natural do Paraná disse que estava viajando para Florianópolis e que não sabia da existência do entorpecente. Ele foi encaminhado à Polícia Federal de Joinville e vai responder por tráfico de drogas. Muitas apreensões de drogas acontecem em todo o estado. E a pergunta que muita gente faz é: o que é feito com todos estes entorpecentes e o que você vai ver agora. Mais de 1 tonelada de drogas foi incinerada em Lages. A grande maioria era cocaína, mas também existiam outros entorpecentes. Em torno de 1.300 quilos de drogas, a maior parte cocaína. Então, assim, é uma apreensão muito considerável, né? Mas foi apreendido também maconha, haxixe, LSD, um pouco de tudo. Toda essa droga foi apreendida pela Polícia Federal no litoral do estado, a maioria em Itajaí e Florianópolis. A operação da queima das drogas teve uma segurança reforçada e com a área totalmente isolada. Para o chefe da delegacia da Polícia Federal de Lages, armazenar essa quantidade é até perigoso. Pelo volume, né, pelo valor dessas apreensões, é um risco muito grande, né? Deixar isso em nossas instalações. Então a gente procura sempre queimar o mais rápido possível. O motivo de Lages ter sido escolhida para a incineração das drogas é porque aqui nessa usina existe uma tecnologia onde não larga poluição e ao mesmo tempo acaba gerando energia elétrica para o município. Quando tem uma apreensão dessa, não é só a droga que foi apreendida, né? Tem veículos, às vezes tem outros bens, né? Então por trás disso tem um montante, às vezes até maior do que está sendo incinerado aqui hoje. Olha, trotes para a polícia e corpo de bombeiros são cada vez mais frequentes. Uma brincadeira de mau gosto que no último fim de semana trouxe transtornos para o corpo de bombeiros de Videira. O chamado era pedindo reforço do corpo de bombeiro, pois um helicóptero teria caído na cidade de Videira e estava em chamas. A notícia se espalhou rapidamente nas redes sociais e até fotos e vídeos foram divulgados como se fosse verdade, mas era mentira. Essas notícias elas têm se tornado comum, né? Com a presença do WhatsApp e a necessidade de criar uma informação, de ter notícia, eles se tornaram rotineiros. O trote é repassado tanto por adultos quanto por crianças. Sargento, é muito comum ainda? Sim, o trote é uma prática comum, né? Tanto realizado por crianças que brincam com os orelhões, que são facilmente descobertos, né? E confirmados a não existência de uma ocorrência. E existem alguns trotes que são feitos por masculinos maiores, meninos, que já são feitos assim uma ocorrência dissimulada. Então eles inventam informações, locais, passam falsas situações, né? O que gera o deslocamento das viaturas, né?
É uma brincadeira de muito mau gosto. Segundo o artigo 266 do Código Penal, interromper ou perturbar o sossego telefônico é crime. O infrator poderá incorrer em pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. O artigo ainda enquadra em qualquer caso, mesmo não sendo no serviço público. Essa prática é coisa de quem não aprendeu bons valores dos pais. Vão remediar. Ainda não assimilou os bons valores dos cidadãos de bem. Quem pratica trote desse tipo sabe muito bem o que está fazendo. Sabe que está fazendo coisa errada. E eles fazem isso inclusive com a polícia. Acho que os responsáveis devem ser identificados e receberem a punição correspondente. Agora, uma sugestão. Esse é o tipo de tema que deve ser abordado de maneira informal nas escolas. Porque dependendo da abordagem, as crianças assimilam muito bem. Você vai ver a seguir. Lançado hoje um programa com ações voltadas para a inclusão e mobilidade de deficientes físicos aqui na capital. E você vai ver ainda, eleitores lotam o TRE no último dia para regularizar pendências das últimas eleições. Voltamos já já. Olha, termina na próxima quinta-feira o período de inscrições para o vestibular de inverno da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. São oferecidas 2.056 vagas para 39 cursos de graduação presenciais e também à distância. As inscrições são recebidas na página do vestibular. As provas dos cursos à distância vão acontecer em 28 de maio, enquanto a seleção dos cursos presenciais serão em 4 de junho. A taxa de inscrição deve ser paga até o dia 5 de maio, de R$ 95,00 para o curso presencial e de R$ 70,00 para o curso à distância. Quem quiser realizar as provas deve recolher as duas taxas. Já o Conselho Superior do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, aprovou a oferta de 7 novos cursos na instituição de ensino superior. São mais 4 técnicos, 1 superior e 2 pós-graduações disponíveis. A relação dos cursos e cidades contempladas está no site da instituição. E a fama de que o brasileiro deixa tudo para a última hora, mais uma vez se confirmou. Hoje foi dia de filas na Justiça Eleitoral para regularizar a situação da ausência nas últimas eleições. A fila estava grande no Tribunal Superior Eleitoral de Videira. Todo mundo aproveitou para quitar as pendências e evitar o bloqueio do título de eleitor. Dona Sueli não votou na última eleição e saiu de casa cedo para regularizar. Adelar também aproveitou o último dia. Hoje tive que vir, né? Corre, última hora, a gente tem que vir regularizar para tudo ficar tudo... Sim, última hora. É que estava trabalhando fora, né? Daí a mãe tinha ligado, avisado. A partir de 3 turnos sem votar, o título poderá ser cancelado. A multa parte de R$ 3,51 por pleito. Inúmeras consequências advêm da não regularização ou não quitação, como a gente fala. O que a gente mais verifica no dia a dia é assuntos relacionados a concurso público, né, a posse, e a renovação ou tirar o primeiro passaporte. Então a gente recomenda realmente que os eleitores mantenham a sua situação eleitoral sempre regular. É interessante como o ser humano se comporta. Realiza 1000 façanhas para conseguir direitos e depois de conseguir, desdenha da própria condição. Muitos não se interessam sequer em retirar o documento que dá voz à sua cidadania. Outros dizem que não querem votar porque não encontram candidatos com quem se identificam. Neste caso, eu digo para essas pessoas que se candidatem. Existem muitos partidos precisando de bons candidatos. O que não deve é ficar resmungando contra o que existe e não ter nenhuma iniciativa para fazer melhor. Só que para isso também é necessário o título de eleitor. Ao menos 2 pessoas tentaram furtar a agência de uma cooperativa no município de Canelinha, aqui na Grande Florianópolis. Foi durante a noite desta segunda-feira. Assunto do nosso Giro de Notícias. Segundo a PM, 2 homens foram flagrados pelo sistema de segurança do prédio, furando as paredes para entrar no local. Dentro da agência, a dupla tentou arrombar o cofre.
Com a chegada dos policiais que faziam a ronda, os 2 homens fugiram do local e ainda fugidos. 4 ônibus da empresa Biguaçu Transportes foram apedrejados quando passavam pela marginal da BR-101 em São José. 2 jovens de 19 anos foram localizados e encaminhados para a delegacia. Câmeras de vigilância de São José comprovaram a autoria dos ataques. Eles foram encaminhados para a central de polícia. Uma comitiva com técnicos da União Europeia desembarca em Santa Catarina para inspecionar frigoríficos que exportam para o bloco econômico. A visita é um procedimento de rotina e não é relacionada à Operação Carne Fraca, mas essa é a primeira auditoria da União Europeia após a operação. Amanhã, eles seguem para frigoríficos no oeste catarinense. A Prefeitura da capital lançou hoje um programa com ações voltadas para a inclusão e mobilidade de deficientes físicos. O Floripa Inclusivo vai atuar em 3 frentes de atendimento. Uma delas é o projeto Porta a Porta de transporte gratuito, que vai buscar o usuário cadeirante que mora em locais de difícil acesso. Eles vão ser conduzidos através de carros adaptados para o trabalho, escola ou atendimento de saúde. Outro serviço é o Rotas Acessíveis, com obras para melhorar a acessibilidade dos deficientes, como rampas com inclinações suaves e pavimentação requalificada. O terceiro programa é o Espaço Inclusivo no mercado público da cidade. É o primeiro espaço de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência. E nós vamos trabalhar em 3 frentes inicialmente. A primeira delas será a educação, onde vamos levar até a escola as pessoas com deficiência que precisam desse suporte, esse apoio. Segunda será voltada à saúde, né, onde nós vamos trabalhar aqueles que têm consulta, necessidade de ir na sua fisioterapia, que a prefeitura possa dar condições dele se deslocar até o local. E a terceira é voltada ao trabalho, que é aqueles que muitas vezes querem trabalhar, mas não conseguem ter oportunidade de chegar até o seu local de trabalho em função da dificuldade de locomoção. Moacir, é um belo projeto, um belo programa, mas quero pedir ao prefeito e aos prefeitos, de modo geral, que estão nesse momento nos assistindo, em Santa Catarina, que não esqueçam de fazer um programa de melhorias das calçadas, e não só nos centros das cidades, também nos bairros. Sem dúvida. Você vai ver a seguir, 950 soldados começaram hoje a formação para integrar o efetivo da Polícia Militar. E você vai ver também os riscos de aquecer as residências no frio. Bombeiros alertam para o perigo de incêndios. Voltamos já já. De volta com o Band Cidade, começou a ser pago hoje o quinto lote dos benefícios atrasados devidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Àqueles que tiveram revisão do cálculo que haviam recebido por incapacidade ou pensões por morte entre 2002 e 2009. Em todo o Brasil serão pagos quase 750 milhões de reais a mais de 81 mil pessoas. Em Santa Catarina serão 25 milhões a 2.860 beneficiários. O benefício pode ser consultado na internet ou por meio da central de atendimento, pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. Começou nesta terça-feira o curso de formação de 950 soldados da Polícia Militar de Santa Catarina. Mas nas ruas, eles só começam a atuar a partir do ano que vem. O curso termina em dezembro deste ano e os militares devem estar nas ruas a partir de janeiro de 2018. São 950 novos profissionais que vão reforçar o atual efetivo de 10,3 mil policiais militares. É um momento histórico para a Polícia Militar, que daqui a 3 dias comemora 182 anos de bem servir a comunidade catarinense. Com certeza esse reforço, ele virá na busca que todos queremos, gerar sensação de segurança e segurança para a comunidade. Os novos soldados participaram do concurso público de 2015.
foram convocados em janeiro deste ano. Após se formarem, devem ser destinados para diversas cidades do estado. A Secretaria de Segurança Pública segue critérios técnicos para fazer a distribuição, entre eles o índice de criminalidade e o número de efetivo por habitante. Essa pode ser uma das saídas para a escalada da violência na capital do estado. São 16 locais em Santa Catarina que vão fazer a escola de formação, sendo uma em Florianópolis, aqui no centro de ensino, no centro de formação de praças, aqui no Cefap, e depois nós vamos fazer um reforço de policiamento na capital, que hoje é o problema, principalmente na questão dos homicídios em Santa Catarina. As novas contratações têm impacto de aproximadamente 5,2 milhões de reais por mês na folha de pagamento do governo do estado. O desafio de enfrentar a violência é cada vez maior, ela tende a crescer. Isso está acontecendo em todo o Brasil, por isso que nós temos que continuar esse esforço e no ano que vem fazer uma chamada desse mesmo tamanho. Agora um alerta principalmente para os moradores da Serra Catarinense e das regiões mais frias do estado. Os bombeiros orientam a população a ter mais atenção na hora de aquecer as residências. Os incêndios nesta época são cada vez mais comuns. O número de incêndios na Serra Catarinense aumenta com a chegada do frio. Nesse fim de semana, a casa do seu Adenir pegou fogo. 11 pessoas moravam na residência e eles acabaram perdendo tudo. Quando Adenir chegou em casa, tentou salvar algumas coisas, mas acabou se machucando. Quando eu cheguei, daí eu tirei o botijão de gás para não explodir, né? E depois me machuquei um pouco ali, mas é coisinha mínima, não foi coisa grave assim. O laudo do incêndio ainda não está pronto, mas o mecânico acredita que foi a parte elétrica da casa que acabou iniciando o fogo. O Corpo de Bombeiros alerta que em Lages, 90% dos incêndios têm início por falta de manutenção nas fiações das residências. Parte elétrica, o pessoal descuida e devido à falta de manutenção e as casas, a maioria serem de madeira, acontecem muitos acidentes, muitos incêndios. Esse bombeiro orienta as pessoas a terem cuidados também com o fogão a lenha e o gás de cozinha, outros causadores de incêndios, principalmente agora com a chegada do inverno. O gás sempre fique para o lado de fora da residência, que faça-se um abrigo para esse gás, que ele não fique também vulnerável lá fora, que evite colocar acima de 80 centímetros de mangueira, uma madeira maior, ou seja, um pedaço de lenha maior do que a do fogão e fica uma certa quantidade para fora e o pessoal esquece, vai lá, queima, ele vai, cai no chão, geralmente o chão é de madeira e aí sim inicia-se um incêndio de grande proporção. São orientações para que a população passe o inverno mais seguro e não por dificuldades que a família do Adenir está enfrentando. O cara luta para conseguir as coisas de questão de segundos, assim, perder tudo. Dói na consciência do cara. Começar do zero de novo. Não dá para desistir, se desistir é claro. Portanto, os moradores da Serra estarem atentos a essas orientações dos bombeiros. É lamentável. E basta ligar para o bombeiro. Se tiver alguma dúvida, ligue para os bombeiros, para tirar dúvida. E o Band Cidade desta terça-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite. Boa noite para você. Até amanhã.